apartamentos luxuosos, mais caros dos Estados Unidos. Tinha muitos moradores riquíssimos, e entre esses moradores tinha um que era investidor. Então, os fundos de pensão dos funcionários dos prédios, dos funcionários do prédio, entregaram todos os seus ganhos para que essa pessoa investisse e pudesse fazer multiplicar o seu rendimento. E como é que é o nome? Roubo nas alturas. Muito bem. O que aconteceu foi que esse cidadão, ele transformou o dinheiro em ouro e quebrou para os que investiram. Estão entendendo? A minha pergunta, ao você olhar da direita para a esquerda, é quanto que você teria coragem de investir nessa pessoa aí? Ele vale R$10 aí ou não? Sim ou não? E 10 mil? Você dá 10 mil na mão dele ou não? Dona Carmen, a senhora tem coragem de dar uns 100 milhões aí para Dona Nádia ou não? Chega, você tem coragem? Tem coragem, Sérgio? Dá aí todo o dinheiro que você tem na mão da pessoa que está aí na sua frente? Quer? Pensa bem, ó. Pensa bem que ela vai estar no final ali esperando. Não, brincadeira, Sérgio. Nós não faríamos isso. Nós não faríamos isso. Vai pensando nisso enquanto isso pastor Luiz orar para os nossos filhos. Depois nós vamos falar. Crianças vindo aqui na frente. Está chegando aí vereador, prefeito, presidente da República, senador, missionário, pastor. Está chegando, você está vendo aqui? Os homens da fé. Agora eu quero saber se você tem ânimo para orar por ele. Você tem? Ou fica em pé? Estenda a tua mão. Olha para você não ver essas crianças, porque daqui 10 anos você não vai se lembrar de novo. Daqui 20 anos você vai duvidar do que Deus fez na vida delas. Porque Deus vai ouvir a sua oração. Ele diz: Senhor dos céus, nós entregamos as nossas crianças nas tuas mãos, para tu fazeres com elas que bem te aprouver, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podem ir, crianças. Continue em pé, irmãos. Essa pergunta que o pastor fez, não comigo, nem perguntei para ele quem ia pegar hoje. Quando Deus colocou alguma passagem do disco no meu coração, falou a respeito disso. O que você vai fazer com tudo que você tem agora? Comer, beber, se regalar. Ah, é? Vamos ver. Estenda a sua mão mais uma vez. Irmão, se o seu coração não estiver aberto, você não vai ouvir nada nessa noite. Você lembra que nós cantamos e oramos no início do culto? Vai acontecer alguma coisa. E sabe quem Deus vai usar? Esse que você vai abençoar agora. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o teu servo nas tuas mãos. Te pedimos encarecidamente, Senhor, que tu tenhas misericórdia dele e de nós. O Senhor fale através dos teus lábios a mensagem que tu queres que a tua igreja, nesta noite, grave no coração. Honra e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Muito bem, tem um versículo só, você vai aguentar ficar de pé mais um pouquinho? João, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Sim. 16. Evangelho de João, capítulo 16. Obrigado, também. Versículo de número 28. Vamos todos ler?
Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou. Glórias a Deus. Você pode se sentar. Eu estava compartilhando em algumas pregações do pastor Hernandes Dias Lopes, em minha liberdade de pegar umas partes do sermão que ele, não é nem um sermão, é um boletim que ele escreveu, e copiar literalmente aquilo que estava escrito, para poder fazer parte da mensagem que Deus tem colocado no meu coração, para compartilhar com cada um de vocês. E eu queria te dizer uma coisa nessa noite. Que você pode ser tomado da plenitude do poder. Deus depositou em você o que Ele tinha de mais precioso para nós. Ainda que eu e você, irmão e irmã, não tenhamos confiança em depositar em pessoas valor algum, Deus depositou em mim e em você o que Ele tinha de maior valor. A plenitude de Deus na minha e você. Eu tenho passado, irmãos, uma experiência ruim de ter depositado em pessoas os meus sonhos, parte deles, parte do meu plano, e de ter se decepcionado com essas pessoas. De acordar de um dia para o outro e ver que não vai ter mais como recuperar. E essas coisas, irmãos, elas ficam dentro de nós porque há um sentimento assim de perda, há um sentimento assim de sermos passados para trás, há um sentimento assim de tristeza, de injustiça. Tantas coisas, irmãos, que vai dentro do nosso coração que você não encontra palavras, às vezes nem motivação, para poder ministrar a vida de ninguém. Mas o que Deus tem feito nesses últimos dias, após esses acontecidos, é tratar meu coração com amor. É tratar a minha vida e a vida das pessoas que moram comigo, da minha família, com muito amor, com muita misericórdia, sendo longânimo e dando a mim todo o entendimento do que verdadeiramente nós precisamos ter em nossa mente quando passamos por situações que são contrárias. A missão de Jesus, diz o texto, foi revelar o Pai e o seu amor. Foi compartilhar a vida eterna. Para isso Ele veio a este mundo. E Ele conseguiu, e Ele fez isso. Veja um pouquinho para frente, em João 17:3, o que está escrito. E a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa era a missão de Jesus, de vir a este mundo e de apresentar um Deus e o seu amor para com aquele que estava perdido, e fazer com que esse que estava perdido fosse novamente colocado, ou regenerado, ou trazido de volta para morar, para passar a eternidade ao lado do Pai, lugar esse que nunca ele deveria ter saído. Olhando para isso e vendo essa missão de Jesus, me veio outro texto à mente. Quando Paulo ora na prisão em Roma, pela igreja de Éfeso, e ele dobrando os seus joelhos, o velho apóstolo, e agora ele já está no final de carreira, ele faz uma oração, irmãos, que é tremenda. Ele ora para que a igreja de Éfeso seja uma igreja cheia da plenitude do poder de Deus. Ele pede para que aqueles santos que estão congregando naquela igreja possam ser tão cheios que eles possam passar a ter compreensão e
entendimento de qual é a largueza, de qual é a profundidade, de qual é o tamanho desse amor de Deus para com o ser humano. O velho apóstolo teve a ousadia de pedir a Deus para que a igreja fosse tomada de toda essa plenitude. Agora, embora, irmãos, eu e você sejamos como vasos de barro, frágeis, sim ou não? Sim. Podemos ser habitados pela plenitude. Glória. Irmão e irmã, seres humanos destruídos pelo pecado são restaurados por Deus, e o valor que é devido é depositado dentro deles. Eles são levantados como joias, como seres humanos com valores inestimáveis para Deus. E Deus faz com que essa pessoa tenha condição de viver essa vida neste lugar, sem nunca mais precisar abaixar a cabeça, sem nunca mais precisar passar por descontentamento, enchendo esse homem de tudo que ele necessita para viver essa vida aqui e alcançar a vida eterna. Deus faz isso por amor. E Jesus, ao vir a essa terra, ele transmite isso em 3 anos e meio. Ele demonstra isso. Ele primeiro mostra todas as coisas que Deus faz, e depois, no último dia, quando ele está naquela cruz pregada, ele diz: está consumado, e é necessário agora que o quê? Ele seja descido da cova, vença a morte e possa ressurgir, e nada mais pode deter aquilo que Deus faz na plenitude do seu amor. Embora sejamos frágeis vasos de barro, podemos ser habitados pela plenitude do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A grande pergunta é: quem é Deus? Ele é transcendente, nem o céu dos céus pode contê-lo. Ele é maior do que tudo quanto ele criou. Diz uma pesquisa que os astrônomos dizem que o universo tem cerca de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se conseguíssemos entrar numa nave espacial voando à velocidade da luz, demoraríamos 10 bilhões de anos para ir de um extremo ao outro do universo. Você entendeu? Medindo esse universo, os astrônomos chegam à conclusão que se eu pegasse uma nave espacial e ela pudesse viajar à velocidade da luz, eu levaria 10 bilhões de anos para cruzar de uma extremidade à outra. E sabe quem que fez isso? Deus. Que é maior do que esse universo que ele fez. É muito maior do que essa grandeza do universo que ele fez. Pois Deus, querido, criou tudo isso, é maior do que tudo isso e está além de tudo isso. Agora Paulo está de joelhos e ora para que sejamos tomados de toda a plenitude desse Deus que é maior do que todas essas coisas. Compreende isso? Você está cheio, você está tomado da plenitude de Deus que é maior do que todas essas coisas que nós podemos ver, que podemos tocar, que podemos imaginar e o que nem nós podemos imaginar. Deus está acima da sua criação. Poderíamos pensar que Paulo estaria delirando, mas ele está convicto, afirmando: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Imagina a consciência de Paulo do poder de Deus que opera nele. Imagina, querido, se esse homem não está delirando ao dizer que ele ora para que a igreja seja abastecida, cheia, completamente tomada desse poder.
Pai. Efésios 3,19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A palavra de Deus diz que a autoexistência, a imensidão, a infinitude, a eternidade, a imutabilidade, a onisciência, a onipresença, a onipotência e a transcendência são atributos exclusivos de Deus. Você entendeu? Você entendeu? Fala assim: toda a onipotência de Deus, toda a onisciência de Deus, toda a onipresença de Deus são atributos de Deus, estão em Deus, fazem parte de Deus. Este Deus soberano, em cuja presença os seres angelicais mais exaltados cobrem o rosto, escolheu habitar não apenas entre nós, mas em nós. Podemos ser tomados não apenas de Deus, não apenas da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Podemos exultar esta verdade com alegria invisível e cheia. Deus Pai habita em nós. Amém. Você pode ser tomado de toda a plenitude também do Deus Filho. Em Efésios capítulo 1, versículo 23, diz assim: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja, querido, é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo não apenas se fez carne, mas habitou entre nós. Sua presença em nós é a nossa esperança da glória. Somos tomados de toda a sua plenitude. Cristo é simbolizado pela arca da aliança, e nós somos simbolizados pelo tabernáculo. E a arca está dentro ou fora do tabernáculo? A arca está dentro do tabernáculo. Cristo é simbolizado pela arca, e nós somos o tabernáculo, e a arca fica dentro do tabernáculo. Isso significa, irmão e irmã, que toda a plenitude do Deus Filho está dentro de nós. Cristo está em nós e habita em nossos corações pela fé. Não habita como um mero hóspede que chega e vai embora, mas como o dono da casa que tem a residência permanente e definitiva. Cristo veio a este mundo e voltou ao Pai, para que eu e você pudéssemos estar neste momento ouvindo de que Ele deixou para nós uma herança. A plenitude de Deus, o poder de Deus habitando em nós, mediante o seu Santo. Terceira coisa: você pode ser tomado de toda a plenitude do Espírito Santo de Deus. Você pode ser tomado de toda a plenitude do Deus Pai, você pode ser tomado de toda a plenitude do Deus Filho, e você pode ser tomado de toda a plenitude do Deus Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, versículo 18. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos como o templo do Espírito Santo, precisamos estar cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós somos esse templo. O Espírito Santo nos foi dado para abrir nossos corações, nos regenerar, convencer do pecado, nos selar para o dia da redenção, nos batizar no corpo de Cristo, nos habilitar com dons, nos santificar, nos capacitar com poder para testemunharmos de Cristo. Não apenas, irmão e irmã, podemos ser cheios do Espírito, mas somos ordenados a sermos cheios do Espírito. Existe uma ordem: sejam cheios do Espírito Santo.
Não ser cheio do Espírito Santo é um pecado de negligência a um mandamento divino. Ajuda eu aí, meu irmão. Olha aí para alguém aí e fala assim: ó, não ser cheio do Espírito Santo é um pecado de negligência a um mandamento divino. Você está entendendo o que ele está falando para você? Você está entendendo? Ele está falando o que para você? A igreja, ela precisa ser cheia. Quem é a igreja? Precisa ser cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Todos precisam ser cheios do Espírito. É um mandamento divino. É um mandamento, é uma ordem que você não pode desobedecer. É necessário se esvaziar de nós mesmos, vasos de barro, cheios de orgulho. Mas é necessário se esvaziar de quem nós somos, para sermos o que Deus quer que sejamos, cheios do Espírito Santo. E por que isso, irmão e irmã? Por que eu falar dessa plenitude do poder de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que opera em nós? Porque essas coisas não podem ser removidas do nosso coração. Não é a decepção que eu tenho com A ou B, não é o que aconteceu na minha vida que não foi aquilo que eu esperava, não é, o irmão, se fizeram aquilo que eu gostei ou se eu não fizeram aquilo que eu gostei, não é nada disso que tem que mover a minha vida. O que precisa mover a minha vida é o amor de Deus por mim. É eu entender que Ele me amou e Ele não me desprezou, Ele me viu de tanto valor que me encheu de toda a sua presença. E eu preciso me agarrar a isso, porque se eu não olhar para essas coisas, irmãos, então eu quero que o mundo seja condenado e ele seja precipitado no inferno. Mas o Senhor não olha desse jeito para o mundo. Ele diz: se o pecador se arrepender, ele pode ser salvo pelo meu sacrifício. Mas eu quero que ele condene, mas Jesus está dizendo: mas eu morri por ele, eu quero que ele seja salvo. Então eu não posso olhar com os meus olhos, eu preciso ter os olhos de Deus, eu preciso ser cheio desse amor, dessa plenitude, ser transformado na minha vida, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É muito difícil falar isso para você. É fácil falar isso quando isso é apenas teoria na vida da gente. Mas quando isso é uma prática, quando isso está acontecendo, quando você está com feridas abertas dentro de você, nesse tipo de assunto, irmão, não são sermões fáceis de subir aqui para pregar. Mas Deus tem me confortado. E eu olho para a sua presença, eu olho para o seu amor, eu olho para aquilo que Ele me encheu, Ele me fez. Irmão, eu não posso regressar. Não posso demover. Não posso voltar atrás. Ainda que eu tivesse perdido tudo, como foi o caso de Jó. Mesmo assim, irmãos, o Senhor, Ele estaria me enchendo de toda a plenitude do seu poder para me fazer sair da cinza e me colocar na terra. Não temos o direito de viver uma vida medíocre, uma vez que o Pai está em nós, o Filho habita em nós e o Espírito Santo nos enche de glória. Você entende o que eu falei? Nós não temos o direito de vivermos uma vida de derrotas, de viver como se nós fôssemos pessoas, irmãos, injustiçadas, ainda que sejamos injustiçados por esse mundo. Deus é a nossa justiça. Ele se levanta do trono, Ele nos defende, Ele é que vai à frente por nós. Nada vai nos tocar, irmão. Não vai chegar o fim sem que Deus dê resposta a tudo aquilo que Ele falou para nós. Então eu preciso viver por isso. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso não me esquecer
de que essas coisas foi feito por causa da vida de Jesus na terra. Ele veio do Pai para me fazer conhecer a vontade e o amor de Deus. E Ele voltou para lá. Hoje Ele não está entre nós como homem, Ele está entre nós como Espírito. Aleluia. Não podemos, irmão e irmã, viver uma vida rasa, uma vez que os rios da água viva podem fluir no nosso interior. Não podemos viver uma vida fraca, uma vez que a suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição. Não podemos viver uma vida vazia, uma vez que o Deus que nem os mais altos céus podem contê-lo, habita em nós, em toda a sua plenitude. Não podemos viver uma vida mediana se temos à nossa disposição todo o universo como obra criadora do Senhor, para contemplarmos a grandeza do seu poder. A grandeza do Senhor. Só que sabe de uma coisa, irmão e irmã? Nós podemos deixar tudo isso de lado. Deixamos a grandeza do Deus Pai, a grandeza do Deus Filho e a grandeza do Deus Espírito Santo. Quando somos vencidos nas nossas mentes, quando aqui dentro dos meus pensamentos, um mundo de aflição conseguiu me convencer de que esse poder de Deus não opera mais. Eu deixo de acreditar em toda essa plenitude de Deus por causa das aflições do mundo e passo a acreditar em mentiras que vão enterrando os meus sonhos, os meus planos, a minha alegria, a minha esperança, a minha vontade. Um pouquinho para frente, versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João. Está dizendo aí, não com essas palavras, mas diz que se você acreditar no que nós acabamos de falar a respeito de Deus e dos seus atributos e que habita em nós, então você pode crer no que está escrito aí pela boca de Jesus. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais mais de quem? Em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom, porque toda a plenitude de poder fará com que você vença o bom. Porque se a plenitude do poder de Deus Filho venceu o mundo, Ele habita em nós para que você vença também. É importante nós como filhos não nos esquecer dessas coisas. É importante isso estar vivo dentro de nós. Porque foi para isso que Ele veio, para trazer a mim e a você a informação de quem é Deus. Se não fosse Cristo encarnado, revelado pelo seu Espírito, nos apresentado como o Salvador das nossas vidas, o Redentor das nossas almas, se não fosse isso, irmãos, o que nós seríamos? Que esperança teríamos? Mas esse Jesus veio a este mundo para apresentar a mim e a você, aos que viveram antes e aos que vão viver depois, de que Deus nos ama e Ele sabe que nós precisamos ser cheios de toda a plenitude do seu poder para vencer este mundo de aflição que nós vivemos. Ele sabe. Então, eu queria falar para você agora de como vencer isso. Como vencer essa tentação, esse mundo de aflição. Jesus, querido, passou 3 anos e meio do seu ministério nos ensinando como vencer este mundo e o seu príncipe. Ele nos deixou a plenitude do seu poder para que pudéssemos viver como Ele viveu aqui na terra. Somos vencidos por causa da tentação. Somos vencidos por causa da provação. Em Tiago, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim:
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém. Então, o que Deus está querendo nos ensinar nesta noite é que não apenas, querido, Cristo veio para nos revelar o seu amor e o seu poder. Cristo veio neste mundo para que nós pudéssemos ser cheios desse seu amor e desse seu poder, e também Ele nos deixou instrução de como vencer este mundo de aflição e tentação. Porque é assim que os homens sem Deus vivem na face da terra. Você concorda com isso, sim ou não? Eles estão, irmãos, procurando uma paz que não estão encontrando lá no mundo. E essa paz, como nós vimos lá em João 16, só Cristo tem para dar. Tendes paz em mim. Esse texto nos diz que seremos bem-aventurados se suportarmos as provações e as tentações que vêm para exercer uma pressão externa, que é a aprovação, e do desejo interno, que é a tentação. Recebemos essa plenitude de Deus em nossa vida humana. Como homem, e aqui que eu quero que você entenda, como homem, nascemos com a natureza humana. E os atributos do homem ou da natureza humana são intelecto, sentimentos e vontades. Estes são os atributos da natureza humana: intelecto, sentimento e vontade. Quando nascemos, recebemos essa natureza humana. Tudo bem? Cristo tem a natureza divina: onipresença, onipotência, onisciência. Mas quando ele nasce encarnado, ele recebe a natureza humana: intelecto, sentimento e vontade. Nós, para recebermos a natureza divina, precisamos nascer de... E a cruz é o útero de Deus, diz o pastor Glênio Paranaguá. É lá que nós nascemos. É lá que somos gestados, é lá que nós nascemos. Quando nós vamos para a cruz e morremos para nós e ressurgimos para o Senhor. Quando isso acontece, nós recebemos na natureza humana a natureza divina. Então entenda que para sermos cheios daquela plenitude de poder de Deus, é a parte da natureza divina que entra ou que faz parte da nossa natureza agora. Então, como homem, eu tenho a natureza humana e tenho a natureza divina. Mas Jesus, como Filho de Deus, como Deus, antes de ser encarnado, ele tinha apenas a natureza divina. Quando ele encarnou, ele precisou receber a natureza humana. Entende isso? Muito bem. Jesus vem nos ensinar que para vencermos essas coisas, de tentação e provação, precisamos da plenitude do seu ser que habita em nós todo o seu poder, toda a plenitude, nós precisamos dela, como seres humanos. Nós precisamos da sua onipotência, onipresença e onisciência. Nós não podemos vencer esse mundo de aflição nas nossas forças. Eu não venço esse mundo de aflição com o meu intelecto, eu não venço esse mundo de aflição com as minhas vontades, nem com os meus sentimentos. Eu só venço isso com a vida de Deus em mim. Tudo bem? Agora presta atenção. Como vencer essa tentação? Satanás sabe que eu e você, que todo nascido de novo, recebe a natureza divina. Tem o ser, tem a presença de Deus. Satanás sabe disso. Então, qual é a estratégia de Satanás? Ele precisa te vencer em qual das suas duas naturezas? Na humana ou na divina? Na humana. Porque na divina ele já está mais do que derrotado. O trabalho do diabo é fazer com que ele possa
você possa remover da sua mente que você é um nascido de novo e tem agora em vós toda a plenitude do poder de Deus. Esse é o empenho de Satanás, é remover isso do teu coração. Com isso ele vai bloquear a ação da sua vida divina, a ação da vida de Deus na tua vida. Ele bloqueia isso. De que forma? Trazendo tentação e provação na tua vida humana, fazendo com que o seu intelecto, a tua vontade e os teus sentimentos sejam aguçados e que levem você a ficar o escravo do pecado. Porque quando pecamos, pecamos com a alma e com o corpo. Tudo bem? E assim nós vamos ficando cativos. E o que vai acontecendo com a pessoa que vai ficando cativa? Ela vai perdendo a esperança, ela vai perdendo o sonho, ela vai perdendo o plano, ela vai perdendo as vontades, ela vai perdendo, a sua vida espiritual vai morrendo, ela vai se afastando de Deus. Com isso, ó, presta atenção, ainda que você tenha toda a plenitude do poder de Deus em você, você não consegue fazer com que isso destrua as obras de Satanás na constituição. Você entende isso? Você entende isso, sim ou não? Entende? Então veja, irmãos, qual é a estratégia? A estratégia do diabo com a tentação é bloquear a tua vida divina, é a tua vida de Deus, é a tua natureza divina. Mas e com Jesus? Como é que Satanás tentou Jesus? Satanás tentou Jesus na sua natureza divina. Por quê? Porque se Jesus vence o diabo sendo Deus, então homem nenhum teria morrido por nós na cruz, e nós não teríamos sido resgatados. Porque por o pecado de um homem entrou, e pelo pecado e pela salvação de um outro homem teria que sair. Ora, se Jesus não se esvazia do direito de ser Deus, se ele vai para cima de Satanás com a sua onipotência, onipresença e onisciência e destrói Satanás além daquela tentação do deserto, se ele faz isso como Deus, então quem venceu o diabo? Deus, não foi o homem. Jesus precisou aprender a ser humilde. Jesus precisou aprender, irmãos, a ter a natureza humana debaixo, submissa à natureza divina. Ele venceu o diabo como homem, para que eu e você pudéssemos vencê-lo como Deus. Ele deu a vida dele para que eu e você pudéssemos vencê-lo como Deus. Agora ele não fez isso como Deus para mostrar para nós que é possível vencer ele como homem. Foi isso que ele fez na cruz. Então você precisa, querido, entender uma coisa: que todas as tentações que vêm por parte do diabo, da parte do mundo, que vem para tirar a tua paz, que vem para gerar em você aflição, vem para bloquear a tua vida divina. E ele consegue isso quando você remove do teu pensamento esses atributos de Deus, da sua presença, poder e ciência, que habita em vós. E é suficiente para que você viva em paz e em vitória neste mundo. E sabe o que mais deixa a gente triste? É que ele tem conseguido fazer isso em uma boa parte da igreja de Cristo Jesus. Nós não acreditamos no que Deus falou, nós não acreditamos no que Jesus fez, nós acreditamos, sabe por quê? Porque eu estou sentindo, porque os meus olhos estão vendo, porque neste momento eu estou passando e vivendo. Isso não é a verdade de Deus na tua vida. Lembre, querido, o deserto é escola, e é um lugar para você passar, não é para você morar. É apenas um tempo. É apenas um tempo. Para que você possa ter a consciência de quem Deus é em você, de quem você é em Deus, para você sair dessa situação. Você entende isso? Sim ou não? Portanto, irmãos, para o homem, o diabo gera a tentação na natureza humana, com o propósito de bloquear a ação do Espírito Santo através da natureza humana, forçando este homem a não usar ou a se esquecer de quem nós somos em Cristo e que habita em nós pela plenitude do Espírito. Satanás desafia o homem na sua carne e nós queremos vencê-lo na força natural. Porém, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, não venceremos este mundo de aflição se não compreendermos estas coisas. Eu quero terminar, querido, nessa noite dizendo para você que
deste mundo, entrou nele e nos deixou todos os seus ensinos necessários para que pudéssemos vencer. E depois ele voltou para o Pai. E sabe o que ele está esperando? E eu e você vence este mundo. Ele veio, venceu, nos ensinou como vencer, voltou para o Pai e está aguardando agora quem? Os vencedores. A eles foi dado o direito de receber a coroa. Então nós não temos, irmãos, o direito de vivermos uma vida medíocre neste mundo. Eu tive uma derrota, eu não perdi a batalha. Deus vai me levantar. Glória a Deus. Deus vai te levantar. Glória a Deus. Deus vai te levantar. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar, filhos. Vamos orar. Vamos cantar louvores. Vamos encher nosso coração de esperança. Aquilo que nos traz de esperança. Aquilo que é em nós vida.
coisa. Ele não quer te ver prostrado, Ele não quer te ver abatido. Levanta o teu semblante, põe-se de pé, anda o teu caminho, porque Ele vai com você. Ele vai te sustentar. Dia que nós chegarmos lá no grande dia, no dia que Jesus chamar pelo nome e você se apresentar diante dele, eu me apresentar diante dele, eu vou poder abraçar e falar: obrigado pela vida que eu vivi, Deus. Que escola maravilhosa foi aquela. Que coisa linda foi o teu amor derramado e mostrado por Deus. Chego aqui na glória, contente, feliz com tudo que vivemos. Nós vivemos agora toda a eternidade. Creio nessa palavra. A plenitude de Deus habita em você. Todo o poder de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está aí dentro. Eu não teria coragem de dar 10 mil no teu mão sem investir para mim. Mas o Senhor deu tudo que Ele tinha para investir e investiu pela glória. Creio nisso, vivo por isso. Vamos orar, vamos orar. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado porque me sinto, ó Deus, especial demais na tua. Me permito, ó Deus, para ser ministrado por essa palavra, pelo teu Espírito Santo. Nos levanta, ó Deus, o meu semblante, só dentro do meu coração, Pai. Ó Deus querido, eu tenho que te pedir perdão. Pedir perdão, ó Deus, porque às vezes nós nos esquecemos, ó Deus, de que essas coisas, elas são reais. Elas habitam em nós, elas estão em nós. Mas eu também, ó Deus, quero te agradecer porque o Senhor me trouxe aqui para me lembrar, Deus. Eu não quero mais me esquecer, Senhor. Eu sei, ó Deus, que nesse mundo de aflições, ó Pai, eu não terei, ó Deus, um momento na minha vida sem que elas me cerquem. Mas eu também sei, ó Deus, que elas não poderão roubar a minha paz e nem a vitória do Senhor. Por isso, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. E eu sei, ó Deus, que mais o Senhor ainda fará. Muito mais, ó Deus, o Senhor fará. Não somente na minha vida, como na vida de todos que estão aqui. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você cantou, você profetizou. Grandes coisas vão acontecer assim. Se você não se apercebeu, então você não prestou atenção. Deus revelou coisas misteriosas para você. Ele está dizendo que você, do jeito que você é, do jeito que você está, você pode ser cheio do Espírito Santo. Mas para de fazer caca, irmão. Para de ser obstinado para o erro e você continua errando. Dá uma chance para o Espírito Santo. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Deus vai transformar de uma forma tão espetacular. Porque a alegria que o mundo dá, toda alegria que o mundo nos dá, se transforma em tristeza. Quando você descobre, aquela alegria virou tristeza. Mas a alegria que o Espírito Santo dá, renova para uma nova alegria. E isso é um círculo vicioso. Não vicioso no sentido pejorativo, mas no sentido repetitivo. A alegria que você tem promove mais uma alegria, mais uma alegria. E você vai viver de alegria em alegria, contínua até no dia final. Diga amém. Irmãos, nós vamos transferir a Santa Ceia do dia 28 do último domingo desse mês para o primeiro domingo de maio, exatamente para darmos mais tempo, tanto aqui quanto no Jardim Carivado, para o pastor Rafael. Então a Santa Ceia não será servida no próximo domingo, sim no primeiro domingo de maio. Amém? Amém. Agora eu quero abençoar a sua vida. Eu sei que você já está abençoado, eu quero ratificar essa bênção. Se você quer receber a bênção, diga glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Amém. Te guarde. Amém. Tenha misericórdia de você. Amém. Resplandeça sobre você a luz da sua glória. Amém. Te dê a vitória. Amém. A certeza. Amém. Que você pode gozar da plenitude do Espírito. Amém. Hoje e na eternidade. Amém. Para todo sempre. Aleluia. Dá um abraço.